70% dos dividendos que eu recebi nesse ano de 2020 foram dessas empresas que estão em um setor que é considerado por muitos um dos mais lucrativos da Bolsa de Valores. Fala pessoal, Rafael Scaramella aqui, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes da gente ir para o assunto principal, né? Só avisando que acabou de sair um relatório top da Levante Investimentos falando de forma mais aprofundada e detalhada sobre esse setor que a gente vai falar hoje e sobre as empresas que fazem parte desse setor, né? E que são consideradas as mais lucrativas e que pagam os melhores dividendos aos seus acionistas, beleza? Quer saber mais quais são essas empresas? Então vai aqui na descrição, procura o primeiro link, clica e faça o download que é totalmente gratuito, fechou? Então vamos lá, né? Talvez você já saiba, talvez não, que os setores mais lucrativos da bolsa, sem dúvidas, é o setor financeiro e o setor elétrico. Porém, esse ano de 2020 não está sendo tão bom para o setor financeiro como em outros anos, né? Justamente por causa da pandemia e os impactos econômicos que ela trouxe. Já as empresas do setor elétrico, né, parte delas também estão sendo um pouco penalizadas, né, mas a maioria está conseguindo passar tranquilamente por essa crise e continuam distribuindo muitos dividendos. Como eu disse antes da vinheta, né, praticamente 70% dos meus dividendos que recebi esse ano foram das empresas do setor elétrico. Mas afinal, né, o que torna as empresas do setor elétrico tão lucrativas assim? Primeiro vamos entender a dinâmica do setor e qual é o papel de cada empresa dentro dessa dinâmica, tá? Quando a gente fala de setor elétrico, a gente está juntando tudo em um bolo só. Porém, a melhor forma de entender é entendendo os segmentos do setor elétrico separadamente. Para a energia elétrica, né, chegar na sua casa aí, existe todo um processo de etapas e cada uma dessas etapas é feita por um modelo de empresa dentro do setor elétrico, né? A primeira parte do processo é a geração da energia elétrica, que é feita pelas empresas geradoras, né? Existem diversas formas das empresas gerarem energia, seja por meio das águas, dos ventos, do sol, queima de carvão, gás natural, petróleo, enfim. Umas são fontes renováveis e outras não. Atualmente o Brasil é um dos países com a matriz energética mais limpa e sustentável do mundo, tá? Pois a maior parte da geração, um pouco mais de 60%, vem das águas, ou seja, por meio das hidrelétricas, né? Então o principal papel das empresas geradoras é gerar energia, né? Enviá-las para as distribuidoras. As empresas geradoras, né, ganham dinheiro vendendo energia, porém de duas formas diferentes, né? A primeira delas, as empresas participam de leilões, né, regulamentados pelo governo, onde já é definido o preço da energia, o destino para onde essa energia será transmitida e o prazo desses contratos, que normalmente são de mais ou menos 15 anos para mais, né? E a segunda forma é a venda da energia diretamente no mercado livre, onde não há a interferência do governo e os contratos são feitos diretamente entre a empresa geradora e o consumidor final, né? Sempre respeitando a legislação, tá? Nesse tipo de mercado, os preços da energia são definidos pelo sistema de bandeiras, né? Onde tem a bandeira verde, a amarela, a vermelha 1 e a vermelha 2, cada uma com suas características, tá? E elas servem basicamente para que em momentos em que a demanda por energia no país ou região, né, for maior do que a oferta, elas entrem em ação e evitem que as geradoras tenham prejuízos estruturais, né, e afete toda a cadeia de geração. Ou seja, o sistema de bandeiras, né, foi implementado visando melhorar e aumentar as operações de geração de energia no país por parte das empresas, tá? É por isso que muitas vezes você vê lá no jornal que a tarifa saiu da bandeira tal e foi para a bandeira tal, né, e a conta da energia vai ficar mais cara. Isso acontece porque as geradoras, por algum motivo, não estão conseguindo fornecer a quantidade de energia demandada pelo país, por isso tem que aumentar a tarifa. Enfim, né? Nas geradoras, o principal ponto positivo é poder vender a energia excedente dos contratos regulamentados pelo governo no livre mercado, né? E os pontos negativos é não conseguir suprir a demanda de energia dos contratos com o governo. Nesse caso, as geradoras precisam comprar energia de outras fontes não tão renováveis, né, que normalmente são mais caras, para conseguir manter a demanda dos contratos com o governo. E o outro ponto negativo também é ficar à mercê das regulamentações estatais, né, das canetadas que no governo Dilma a gente conheceu muito bem, onde por meio de decreto, né, se impede que o preço suba, o famoso congelamento de preços, né? Beleza, segmento de geração ok, agora vamos entender o próximo segmento, que é o de transmissão.
Então, para geradoras levar a energia gerada para as distribuidoras, né, elas precisam das transmissoras. Sabe quando você está na estrada e vê aquelas torres gigantes de transmissão de energia a perder de vista no horizonte, né? Quem administra essas torres são as transmissoras de energia, ou seja, empresas especializadas apenas na transmissão de energia elétrica. O papel delas é basicamente construir e manter as manutenções das linhas de transmissão, levando a energia gerada pelas geradoras, né, diretamente para os centros de distribuição e depois diretamente para a sua casa, certo? As transmissoras, né, ganham dinheiro, né, através da disponibilidade e aluguel das suas linhas de transmissão, e geralmente os contratos já são vinculados com os contratos de compra e venda de energia entre as geradoras e as distribuidoras, né? Um ponto que pode ser tanto negativo quanto positivo é o teto limite de remuneração anual que as empresas transmissoras de energia possuem, né, que é chamado de RAP. Quem faz o cálculo do RAP é a ANEEL, baseando-se em um modelo de empresa genérica, né, e comparando com o desempenho operacional da empresa real. Dessa forma, se a empresa real entrega uma eficiência maior do que a calculada, ela tem mais chances de ter um reajuste tarifário e, consequentemente, ter maiores lucros, certo? Já os pontos negativos envolvem mais a parte de construção e manutenção das linhas, né, pois podem demandar muito capital devido à distância e características geográficas do terreno, né? Mas no geral, sem dúvidas, esse é o segmento mais resiliente e lucrativo dentro do setor elétrico, beleza? E o último segmento é o de distribuição, tá? Essas são as empresas responsáveis por entregar a energia diretamente na sua casa e fazer a manutenção da rede elétrica da região onde ela atua. Essas regiões de atuação, né, são definidas por meio de concessões, ou seja, o governo quem concede o direito da empresa atuar em determinadas áreas, desde que cumpra as regulamentações previstas em contrato, e a empresa fica responsável por toda a construção e manutenção da área de atuação, né, de toda a rede elétrica. Então são essas empresas que vão fazer a ligação elétrica na sua casa, instalar as centrais de distribuição, trocar os postes da rua, né, fazer a manutenção na rede, entre outros serviços. E no segmento de distribuição, as distribuidoras ganham dinheiro de acordo com a quantidade de energia consumida pelos seus consumidores final, que nesse caso somos nós, né, os clientes finais. Então todo mês, quando você paga a sua conta de luz, essa grana vai para as distribuidoras. Os principais riscos é o risco de inadimplência dos consumidores, os desvios de energia, né, que são os famosos gatos, e os riscos operacionais, né, onde envolve a instabilidade da tensão na rede e a indisponibilidade de energia em alguns casos, né? Dentro dos três segmentos, se eu fosse elencar do melhor para o pior, eu ficaria com o segmento de transmissão em primeiro, de geração em segundo e, por último, o de distribuição. Esse ano mesmo, né, com toda a crise da pandemia, o segmento que mais foi afetado foi o de distribuição, né? Justamente porque teve aquela isenção pelo governo do pagamento das contas de energia em alguns casos específicos, né? E as distribuidoras não podiam cortar a energia de ninguém durante esse período. Houve até empresas, né, distribuidoras de energia entrando na justiça para conseguir reaver os contratos de compra e venda de energia com as geradoras, né? Enfim, por conta disso tudo, a ANEEL entrou com um programa, né, onde o BNDES e alguns outros bancos privados disponibilizaram empréstimos para suprir as demandas das distribuidoras. De um total de 53 distribuidoras que a gente tem no país, 50 aderiram a um programa que poderá chegar a movimentar um montante de mais de 14 bilhões de reais, ou seja, né, praticamente todas as distribuidoras tiveram que elevar o endividamento nesse período de pandemia. Isso mostra que por mais que o setor elétrico seja perene e resiliente, né, existem esses pontos que, se não forem entendidos em detalhes, acabam pregando uma peça no investidor mais desavisado, né? Portanto, antes de escolher qualquer empresa do setor elétrico, busque entender qual é o segmento que ela atua e entenda também toda a parte de praxe, né, que são os resultados e suas operações. E para quem ainda não sabe quais empresas da bolsa que são geradoras, transmissoras e distribuidoras, eu vou falar apenas duas de cada. Na geração eu fico com a ENGIE e a ESTT, na transmissão eu fico com a Taesa e a Alupar, e na distribuição eu fico com a Energias do Brasil, que também é uma geradora, e com a Equatorial, tá? Mais uma vez, quer entender mais sobre o setor elétrico? Então baixa o relatório da Levante que está aqui no primeiro link da descrição e aproveita para ler os outros relatórios que eles disponibilizam gratuitamente também.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e meu muito obrigado por ter assistido até o final. É isso, né? Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com o seu amigo que precisa adquirir esse tipo de conhecimento. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.